Fala galera, estamos de volta aí já uma semana depois do último vídeo, né? Bom, entraram algumas coisas para fazer aqui também, alguns trabalhos e eu também estava tentando resolver uma questão peculiar aqui do rig, que é o rig de pé, né? O pé ele é muito mais complexo do que eu imaginava. Eu já sabia, tinha visto, já tinha usado em outros setups prontos, né? Mas agora eu queria realmente entender como que funciona o rig de pé, né? E eu não só consegui entender, como eu acho que consegui simplificar ele, né? Quem ensinou aqui quem ensinou a base desse rig de pé foi o Sérgio Mussino, né? Ele tem aquele tutorial dele de character rigging. Só que no vídeo dele ele refaz, arruma, define umas coisas, depois redefine de novo. Então o rig não é uma coisa fácil. E nessa que você está tentando entender como funciona, você vai tentando memorizar os caminhos, e aí você pega a pessoa, que é muito bom, na verdade, assim, é incontestável, é fantástico. Só que tem essa dificuldade de ficar entendendo e refazendo os caminhos, né, que ele vai te mostrando. Isso é bom porque vai te fazendo pensar. Muitas vezes você já pega o erro dele, o equívoco dele, você pega antes de ele mesmo entender. Então quando você chegar nesse ponto, significa que alguma coisa você está entendendo. Mas enfim, o lance é o seguinte, ó. A gente agora está conseguindo trabalhar com os assemblies, né, salvando boa parte do trabalho para não ter que ficar refazendo. Ok? Nesse ponto aqui, eu já consegui fazer o rig completo aqui do corpo, né? E o pé tava bem simples ainda. Eu botei os controles da mão também, tudo, só que eles, né, como eles estão separados, a gente tem que conectar e fazer eles funcionarem. Mas isso aí a gente vai mostrando com calma, tá? Isso aqui é só uma demonstração, é claro que isso tudo aqui, a minha ideia é explicar como é que eu fiz, mostrar como é que eu estou fazendo. Mas antes eu estou estudando e demonstrando para vocês se funciona, né? Também quero acreditar nisso. Então vamos lá. Aqui, o que nós fizemos, né? Deixa eu só acertar o meu item properties. Vamos lá. Então, de novo, eu tenho aqui meu esqueleto, que ele funciona. Esse rig já está com o IK de perna, já está funcionando. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que o meu esqueleto siga o meu IK. Ok? Eu seleciono um, depois o outro, e eu vou colocar um constraint de rotação. Trabalhando sempre aqui em setup e em compensations aqui em cima. Tá? Depois a gente discute esses detalhes. Então com esse cara, ele segue a rotação. Né? Vamos ver se ele sobe uma perna dura. Ó, subiu a perna dura, tá funcionando. Então, vamos nessa. Esse cara segue a rotação desse rotation. Então eu acho que agora o meu esqueleto vai seguir o IK. Maravilha. Eu tenho mais dois controles aqui que eles vão controlar o pé. Tá? Então eu quero que esse cara acompanhe a rotação desse cara. Da mesma forma esse cara acompanha a rotação desse cara. Tá? Esse foi um setup básico, né, para poder movimentar um pouco o pé, né? Só que eu percebi que eu precisava avançar nesse rig aqui, não podia parar nesse estágio. A primeira coisa que eu vou fazer nessa brincadeira vai ser o seguinte, ó. Como esses caras, eles são os controladores do IK, ó, ele controla o IK aqui e esse controla o pé, tá? E eu tenho um rig pro pé, então esses caras, na verdade, eu vou chamar de effector, são os efeitos, né? Porque eu vou botar um controlador em volta deles para segurar, para ser um outro locator que eu vou chamar de controle. Eu vou mudar o shape deles aqui para ajudar a gente a entender. Isso me ajudou na hora que eu estava fazendo. Aqui vai ser o seguinte. Vamos acertar esse shape deles aqui. De plane para
paredes. Vamos acertar esse tamanho aqui. A posição deles. Tá aqui. Tá. E vamos colocar a cor deles roxinha para que a gente entenda quem é quem na brincadeira. Eu estou conseguindo salvar essa cor roxa. Tá qualquer coisa aqui. Beleza. Então vamos entender o seguinte, ó. Esses roxinhos são os effectors. São os efeitos. Eles que vão causar nos joints, nos bones, né? E esse cara também é o efeito do IK. Vamos ficar entendidos assim? Maravilha. Bom, eu não preciso mais esses locators vermelhos do IK. Vou apagar eles. Eles funcionam, só não são visíveis, tá? E esses locators aqui, esse gráfico aqui, são os gráficos dos bones, né? Dos joints, como chama no bodo. A gente pode diminuir eles, que eles atrapalharam um pouco o processo. Bom, então o que é importante a gente abaixar isso aqui também? Diminuir isso aqui. O que é importante a gente saber? Eu tenho o efeito, de novo, do tornozelo. Eu tenho o efeito do pé e o efeito que eles chamam dos dedos. Tá? Eu vou jogar o rig aqui e fazer ele funcionar, é até rápido, mas a ideia é depois eu explicar como é que eu montei, como é que é o raciocínio desse rig de pé. Bom, a grosso modo pode parecer muita coisa e eu realmente acho que é muita coisa mesmo, mas rig não é fácil. Então vamos lá. O que acontece com esse cara? Esses são os controles que vão controlar esses dois caras aqui de cima. Tá? Um controla esse, outro controla esse. Basicamente, nesse estágio que eu vou fazer um parenteamento. Ou seja, esse cara vai ficar dentro desse. Eu tenho um botão aqui para isso. Eu posso arrastar aqui no meu item list, mas só que eu gosto bastante de usar esse recurso, tá? Que é o parent in place. Ou seja, se eu clicar nesse cara e procurar na minha lista, eu vou ver que esse controle tá aqui e o effector já está dentro dele. Então evita ficar tendo que abrir aqui do lado, jogando uma coisa dentro da outra. Isso é muito bom. Ok. E esse cara vai controlar, na verdade, esse cara aqui, ó. Não, esse cara aqui. Esse aqui, só para vocês lembrarem, é aquele controle do IK. Então quem manda nele agora é esse cara aqui, tá bom? Então esse vem dentro desse. Parent in place. A gente acha ele aqui e acha o efeito lá dentro. Um é pai do outro. Maravilha. E pronto. Nosso rig está setado. Essa é a ideia. Simples assim. Então aqui eu tenho... não, falta um último recurso, perdão. Esse nosso amigo, ele tem que viver a vida dele apontando para esse. Tá? Essa é uma regra que eu vou colocar para ele. Directions. Ok. Então é isso. Esse cara levanta o meu pezinho. Vê se vocês conseguem visualizar o que vai acontecer no ritmo. Ele levanta o pezinho. Muito bem. Esse outro nosso amigo levanta os dedos do pé. Na sequência, a gente tem esse cara que é chamado de ball. Eu não sei o que nome eu dou para isso, mas ele fica bem no meio do pé. Quando você dá aquela movimentada assim, né? Apaga o cigarro com o meio do pé, né? Então é um controle que precisa ter. Na sequência, a gente vai ter o pezinho, a ponta do pé aqui, né? Que ele levanta o pé. Ok. Ele também tem o recurso de apagar o cigarro com a pontinha do pé. Também está funcionando. Na sequência, a gente tem esse controle que levanta o pé, né? É o acelerador aí do carro,
controle do pedal, baterista, enfim. Depois desse cara, a gente vem para esse cara aqui, que controla, na verdade, vai controlar o meu pé, né, a partir do tornozelo. Ok? Maravilha. Depois disso, eu tenho esse cara aqui, que vai controlar aquela inclinada que a gente dá no pé, tanto para dentro como para fora. Então, ó, pé para dentro, para fora. Então, ele inclina esse cara aqui. Ok? Tá falado. Por último, tem o master do pé, que leva o pé para onde eu quiser e todo o controle para onde eu quiser. Então, ele tá pisando em cima de um pé. Aqui em cima, ele dá aquela entortadinha. Né? Enfim. Então, a princípio, nós temos todos os controles do pé funcionando, ok? Eu acredito que se colocar esse cara parenteado Dynaparent a esse Master, a gente leva o rig para onde a gente quiser. Ok, gente? Então é isso, mais um review aí dos estudos. Parece que as coisas estão funcionando e eu estou bolando um jeito de passar esse conhecimento para vocês, caso haja interesse. Né? Até agora não encontrei muitas pessoas interessadas em entrar nisso aqui no módulo. Mas dependendo da necessidade, se houver um interesse, eu teria o maior prazer de fazer, de compartilhar os conhecimentos de alguma forma. Ok? Obrigado, valeu mais uma vez. Até mais.